Oi, pessoal! Vamos lá então para as nossas atividades complementares do nosso livro de História, unidades 4 e 5. Começando lá na unidade 4, página 198. Exercício número 1. Na antiguidade, a escrita era restrita a uma minoria do qual faziam parte os profissionais chamados escribas. Dos 12.000 habitantes da Mesopotâmia, apenas 120 eram escribas. Já no Egito, a cada 100 egípcios, apenas um sabia ler. O que as informações acima revelam sobre o acesso à leitura e à escrita nessas sociedades? Quem eram as pessoas que detinham esse conhecimento e para que ele era usado? As informações acima revelam que apenas uma pequena parte das populações, como diz aqui, uma minoria, fazia parte, né, das populações egípcia e mesopotâmica, sabia ler e escrever. Essa minoria era formada principalmente por escribas, funcionários dos reis e dos faraós. As principais funções da escrita nessa época eram, no Egito, narrar o triunfo dos faraós em guerras, ou na Mesopotâmia, homenagear os deuses, organizar a política, a economia e a religião. Então, você vê que a resposta completa deve ser abordada desta forma, de acordo com os conhecimentos que fala sobre a escrita na unidade 4. Próximo exercício, exercício 2. Como era a vida dos escribas na Mesopotâmia? Ao longo de suas vidas, os escribas acumulavam riquezas e privilégios e eram muito respeitados, porque estavam entre as poucas pessoas que dominavam a escrita. Exercício 3. De acordo com os historiadores, as bibliotecas da Mesopotâmia eram barulhentas. Por que isso ocorria? Muito interessante isso, né? Hoje a gente sabe que nossas bibliotecas, a gente exige um silêncio para que todos possam fazer a leitura silenciosa, né? Mas como naquela época só os escribas que tinham esse acesso, eles eram privilegiados, né? E eles eram realmente as únicas pessoas respeitadas em relação a esse aspecto, né? Porque como poucos tinham acesso a esse tipo de conhecimento, então eles tinham que fazer a leitura em voz alta. Então imagina, né? Não tinha nada de silencioso, porque sempre tinham as pessoas fazendo a leitura em voz alta. Exercício 4. Por que a oralidade é importante
para as sociedades indígenas. A transmissão de um mito ou de uma lenda se dá por meio da oralidade, ou seja, por meio da qual as histórias e outros conhecimentos são passados de geração para geração. Então, lembrando um pouquinho sobre a cultura indígena, né? O costume que eles tinham de se reunir em roda, em círculo, para transmitir uma lenda, para transmitir uma história, que ela era contada dessa forma. Então, as pessoas mais velhas contavam essas histórias, contavam essas lendas para os mais novos, as crianças. E isso era passado de geração em geração. Próxima página. Exercício 5. Nós temos aí a imagem da moradia indígena no Brasil e tem um desenho aqui representado, né? Como esse registro aqui é chamado? Descreva o registro feito nessa moradia aqui, ó, na letra A. É um registro contendo elementos gráficos. Então, a gente vê que tem linhas que formam um desenho, né? Formas geométricas, que a gente vê com linhas, e as cores, né? Que é laranja, preta e branca. Na letra B, qual tipo de linguagem é possível, então, identificar nessa moradia indígena? Que é o tipo da escrita dos indígenas, chamado de grafismo. Letra C. Qual é a função desse tipo de registro para os indígenas? É para fazer a identificação da etnia indígena, ou seja, qual grupo indígena pertence a essa moradia. Então, quando as pessoas avistavam uma aldeia, ela já sabia a qual grupo, a qual etnia indígena pertencia àquela aldeia, de acordo com esse desenho representado na moradia indígena. Ok? Próxima página. Exercício 6. Nós temos as imagens aí do hieróglifo e dos emojis. Assinale a alternativa que corresponde à semelhança entre os dois tipos de linguagem apresentados nas imagens. São exemplos de sistema de escrita antiga utilizada por povos do passado. São exemplos de utilização de símbolo para substituir a escrita de palavras. São exemplos de linguagem ligados às tecnologias de comunicação e informação. Ou são exemplos de alfabeto fonético que combinadas formam palavras. Quem respondeu a alternativa B, acertou. Parabéns para quem acertou. Podemos então ir para a unidade 5, página 201. Exercício 1. Leia o texto a seguir. Em 1519, o imperador azteca Moctezuma II enviou para os espanhóis vários presentes de ouro e prata. Dentre eles havia um disco de ouro maciço do tamanho de uma roda de carroça que representava o sol, com um disco de prata que representava a lua. A intenção do imperador era agradar os visitantes e, ao mesmo tempo, impressioná-los com o poder e a riqueza do império. Os presentes também revelavam a crença dos astecas, que se autodenominavam filhos do sol.
Mas os espanhóis tinham outra cultura. Eles não compreenderam a mensagem religiosa dos presentes, que foram derretidos por causa de seu valor monetário. Além disso, a atitude do imperador só serviu para aguçar, ou seja, despertar o interesse dos espanhóis em tomar toda aquela riqueza para eles. Na letra A. Segundo o texto, a intenção dos astecas em presentear os espanhóis com vários presentes de ouro e prata era do quê? Então, os astecas, eles queriam provocar a admiração dos espanhóis. Mas os espanhóis só estavam interessados no material e não no significado do material. Letra B. Explique com suas palavras o que o ouro representava para os astecas. Vocês podem responder com as suas palavras. Como a gente acabou, tem até explicação no próprio trecho do exercício 1, tá? Então, aqui vai a sugestão também de resposta. Para os astecas, o ouro ele tinha valor religioso, era uma dádiva, era sagrado. Já para os espanhóis, o ouro tinha um valor de dinheiro, quando a gente fala monetário, quer dizer assim, ele tinha um valor para eles, eles podiam ver isso como uma forma de riqueza, ok? Letra C. Segundo o texto, por que astecas e espanhóis atribuíam valores diferentes ao ouro? Porque os astecas e espanhóis, eles tinham culturas bem diferentes, né, pessoal? Exercício número 2. O comércio e a arrecadação de tributos eram importantes para a economia inca, mas eles desconheciam o uso de moedas. Responda. Letra A. Como realizavam as trocas comerciais? Como era feito, então? Como é que chamava esse processo de trocas comerciais? Era o escambo, né? Então, as trocas comerciais se davam por meio do escambo. Letra B. Como eram arrecadados os tributos para o império? Todos os trabalhadores eram obrigados a retirar os tributos do que produziam. Ou seja, se eles produziam grãos, tudo com a cerâmica, tudo que eles produziam, uma parte era de tributo para o império, tá? Quando a gente fala tributo, a gente fala de imposto, ok? Próximo exercício. Exercício número 3. Explique a afirmação a seguir. Os ourives, astecas e incas dominavam a arte da metalurgia, mas somente a nobreza, os soldados e sacerdotes podiam usar esses artigos. Então, está pedindo para a gente explicar o que quer dizer isso. Né? Ourives são as pessoas que trabalham com a arte do ouro, né? E da prata. Então, eles faziam joias, faziam armas, faziam objetos religiosos, né? E esses eram os ourives. Essa profissão existe até hoje? Sim, ela existe até hoje. A pessoa, então, que produz joias através do ouro, através da prata, né? E de outros materiais, né? É chamado de ourives. Os nobres, soldados e sacerdotes,
eles eram considerados classes privilegiadas em tais civilizações. Então, eles não realizavam, né, nenhum outro trabalho, porque eles eram nobres, ok? Exercício número 4. Pinte os quadros que completam corretamente as frases sobre a civilização Inca. Letra A. As terras incas pertenciam ao Estado. Pinte então esse retangulinho do Estado. Letra B. As famílias camponesas pagavam impostos ao Império. Letra C. O trabalho nas terras era organizado por meio do trabalho coletivo. Então, as palavras a serem pintadas são Estado, camponesas e coletivo. Próximo exercício, exercício número 5. No Império Inca, o imposto era cobrado por meio de produtos, mesmo sem fazer uso de moedas e recursos modernos de contabilidade. O cálculo dos produtos eram comercializados e pagos, eram exatos. Como isso era possível? A contabilidade inca era feita por meio do quipu, que era aquele objeto contendo uma série de pequenas cordas com nós pendurados em uma vara de madeira. Cada posição de um nó indicava um valor numérico. Além disso, os incas, eles faziam combinações com nós simples e duplos e também usavam diferentes cores de cordas que representavam as quantidades. Então, nessa questão, a gente está explicando a utilização daquele instrumento que era chamado de quipu, que é um objeto, né, feito de cordas, que a gente tem o exemplo dele no livro, lá dentro da nossa unidade, onde vem mostrando como que ele era utilizado. O desenho dele está lá na página 146. A contagem, quando fala, né, ela pode ser decimal, ou seja, cada nó pode representar 10. Então, era mais fácil deles contarem, certo? Bom, pessoal, espero que todos tenham acompanhado as nossas atividades complementares. Até breve!